Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. Mais uma semana e mais um episódio novo da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. E nessa semana a gente teve as Olimpíadas Drag, primeiro desafio do tipo em RuPaul's Drag Race. E digamos que eu esperava um pouco mais. Eu fiquei bem empolgado quando anunciaram na prévia do episódio dessa semana o que seria o desafio principal, mas digamos que eu não me empolguei tanto quando eu vi o resultado final. Vai ver porque eu esperava uma coisa e no fim das contas veio outra. Não que o episódio tenha sido ruim, mas eu acho mesmo que o problema foi a expectativa que eu criei. Eu, pessoalmente, gostei do desafio principal. Eu só achei, assim, que pra assistir, o segundo grupo foi um pouco ruinzinho, mas eu gostei do desafio. Eu não tava esperando, assim, muita coisa. E, finalmente, a RuPaul fez, assim, alguma coisa voltada às Olimpíadas Drags, porque desde da sexta, sétima temporada, todo mundo vem chamando, né, Drag Race de Olimpíadas Drag. Mas eu curti um desafio assim. Eu também tô gostando dessa ideia que eles estão tendo de pegar desafios ou mini desafios antigos e colocar nessa nova temporada, que é o que andou acontecendo. Por exemplo, esse mini desafio que teve, praticamente foi aquele desafio da terceira temporada que elas tinham que fazer o vídeo de exercícios. Então eles pegaram um desafio e tornaram um mini desafio que ficou também muito engraçado. Esse pra mim que foi o ápice do episódio. Eu adorei demais esse mini desafio. Eu achei muito divertido, muito engraçado. Quando a RuPaul convocou a Love Connie pra poder ajudá-la com o mini desafio, eu, assim, fiquei simplesmente apaixonado pela personagem Love Connie. Ela é engraçadíssima, ela é zoeira demais e eu acho que ela foi, assim, uma boa adição ao programa e mostra que outras drags deveriam participar mais de RuPaul's Drag Race, interagindo diretamente com as drags, porque eu achei muito, muito divertida a forma com que a Love Connie apareceu ali do nada e ainda interagiu com as drags. Os shades que ela mandou, assim, eu achei hilários. A hora que ela vira e fala pra Scarlett: nossa, você me faz me sentir tão feminina com essa sua cara barbada. Então, assim, eu achei muito, muito bom. Fora que ela é doidinha, né? Doidinha, doidinha, doidinha. Eu acho que tem tudo a ver, assim, com a proposta de Drag Race, de ser um programa de entretenimento, de humor, que não se leva tão a sério. E a Connie ali, gongando as drags enquanto elas praticavam exercícios físicos nada convencionais, eu achei muito, muito bom. Então, pra mim, o ponto alto, assim, do episódio foi esse mini desafio. E eu adoraria que essa Love Connie voltasse em outros momentos. Mas a gente sabe que não, né? Porque cada episódio é uma proposta e um desafio diferente. Mas fica o registro que em futuras temporadas Love Connie reapareça, porque ela foi simplesmente genial e muito engraçada. É disso que a gente gosta, não só os jurados, mas também como as participações especiais das drags sejam, assim, bem enérgicas. É muito engraçado de ver e também legal ver uma pessoa que tá lá se divertindo junto com as queens. E não ficar com aquela cara de uma pessoa morta, tipo, eu não tenho nada o que comentar, então tô vindo aqui mais pela participação e pelo buzz mesmo. E eu espero que eles tragam mais drags pra participarem, tanto de temporada passadas ou, se não, novas drags, assim, que ainda não apareceu em Drag Race, pra fazer uns tipos de desafios assim. Eu queria muito que aparecesse a Coco Peru, que ela também já participou, assim, de vários programas de TV, já fez filmes, inclusive já apareceu no especial da Bianca também. E, recentemente, a última aparição dela foi no Will e Grace. Acho que no último episódio agora, e teve outros episódios também dessa temporada que acabou. Então eu espero, assim, que eles tragam mais pessoas, assim, enérgicas, tanto pra mini desafio quanto o desafio principal, pra continuar, assim, com esse passo do programa. É igual a RuPaul, né, tá saindo nessa temporada, tipo, bem enérgica, se juntando mais, dando mais a opinião dela pras queens que estão ali participando. É bom quando o RuPaul's Drag Race dá esse espaço pra drags que já são consagradas fora do reality, porque eles mostram como que a arte drag tem um leque grande de variedades, de estilos, de pessoas, e que o que tá ali em Drag Race é só uma parte de toda a maravilhosidade, né, que é a arte drag. Então, assim, o programa ganha muito trazendo pra participações especiais drags já consagradas no cenário LGBT dos Estados Unidos e que está de fora, né? Porque antes dessa temporada começar, rolaram muitos boatos de que a Pabllo Vittar iria participar. E assim, seria algo inédito, né? A gente teria uma drag brasileira na bancada e ainda assim uma drag que tá cada vez mais ganhando espaço mundo afora, porque a Pabllo Vittar já está extrapolando o território nacional, né? Então seria muito bacana vê-la em RuPaul's Drag Race, mas até o momento parece que não passou de boato mesmo,
pois ela não apareceu ainda, mas eu acredito que isso seria muito bacana, porque mostra que o show está antenado também para o que tem acontecido na cena drag fora da sua mitologia, fora do seu espaço mesmo. Então, eu acho que vai ser muito rico aí se o RuPaul's Drag Race continuar trazendo essas drags que não teriam, digamos assim, que espaço para participar da competição, porque às vezes elas mesmas têm interesse, né? As drags já têm suas carreiras consolidadas, igual você comentou da Coco Peru. Ela não precisa participar da competição de Drag Race, mas seria muito interessante se ela fosse uma convidada para poder interagir com as drags. Então, nesse sentido, eu acho que o programa só tem a ganhar mesmo, e especialmente o público que assiste, né? Porque aí a gente acaba conhecendo drags diferentes do que a gente tá acostumado a ver no programa e fica encantado pelo trabalho delas e aí vai atrás pra saber mais do que elas estão fazendo. E o bacana de ver essas personagens diferentes em Drag Race é perceber como que as drags se dão bem com elas, né? Porque a Lovicone tava lá gongando todas as drags e elas não estavam levando pro pessoal. Tipo a Rajá, né? Que qualquer coisa que falam com ela, ela acha que estão ofendendo a alma, a família dela, e começa a ficar nervosa e apelar. Lovicone tava ali zoando as drags e as drags morrendo de rir e adorando serem gongadas. E acho que esse espírito de serem gongadas é algo muito, muito legal, né? Porque mostra como que a arte drag não deve ser levada tão a sério e que o importante ali é você se divertir, é você estar num ambiente descontraído. Diferente do que a gente viu quando o episódio começou, né? Depois que as drags voltam da eliminação da Ariel Versace, aí Ivy Oddly mais uma vez pontua para algumas drags que elas precisam parar de dar desculpas e precisam começar a seguir as críticas que os jurados estão fazendo. Tipo ela comentando com a Vanessa que se os jurados a criticaram negativamente é porque ela continua insistindo em vestir a mesma silhueta de sempre. A Visage já havia criticado ela, falando que ela estava mostrando maiô demais, e aí na semana seguinte o que ela faz? Volta mais uma vez com maiô. E pra piorar, nessa semana ela voltou com maiô, né? E aí a Vanessa super na defensiva, falando que ela apresentou vários looks diferentes, tipo girl, please, né? Ela mostrou no início só looks vermelhos, e todos eles eram maiôs. E aí ela não curtiu a crítica da Ivy Oddly e meio que ficou lá na defensiva, super apelando pra chegar no fim do episódio ela mais uma vez mostrar um look de maiô, de corset e ser duramente criticada pelos jurados. Ou seja, as drags, ao mesmo tempo que elas têm um momento de descontração, que é estar lá interagindo com o Lovicone, elas vivem o tempo todo pressionadas, estão lá o tempo todo com os nervos à flor da pele. Então, dependendo da crítica que elas levam de uma drag, elas acabam levando pro pessoal, né? Então, quando a Ivy pontuou pra Vanessa que ela deveria começar a mudar o look mesmo, eu senti que isso foi mais uma dica de uma pessoa que quer ver você evoluindo na competição. Tipo, girl, os jurados não estão gostando do que você tá apresentando, então vamos mudar um pouco aí pra você não ser criticada por isso mais uma vez. Mas aí acho que o ego muito grande das drags não aceitam serem criticadas por outras drags, né? Só aceitam ser criticadas pelos jurados ou pela RuPaul, então acaba que elas insistem no erro, e aí quando caem no boro e são duramente criticadas, depois se dizem, né, perseguidas, ou então que, nossa, o povo não entende minha arte, mas assim, eles já viram que você tem a mostrar com esse estilo, com essa roupa. Então, simbora mostrar uma variedade aí, simbora mostrar outros looks. O que eu tô gostando de ver, assim, nessa temporada, das drags que estão participando, é a Ivy, quando ela comenta com as queens sobre as críticas que elas receberam. Tipo, ela tá instigando as drags a ficarem melhor pra elas competirem, assim, de forma igual. Não é aquela coisa, você recebeu crítica, ninguém tá nem aí, foda-se você que tem que melhorar. E esse trabalho nem era dela de ficar se preocupando se a drag tá seguindo as críticas ou não. Então eu acho que ter uma pessoa igual a Ivy na competição instiga você a querer melhorar mais. Só que nem todas entendem isso, e às vezes até o tom da Ivy passa assim um tom meio que, digamos, um pouco de arrogância, mas nem é sempre assim arrogância. É mais uma coisa que ela quer que as queens melhorem. E se a Vandy tivesse escutado ela anteriormente, não teria sido aquele fiasco, que eu adorei que a Michelle criticou ela daquele jeito, porque ela acabou de sair de uma semana que ela fez um vestido que a Michelle já criticou, que é a mesma silhueta. Aí ela vem na outra semana com uma crítica que ela já tinha recebido na primeira vez que ela ficou entre as melhores e piores, por causa daquele glitter lá no corpo. Então essa vez não foi diferente. Esse visual também que ela fez estava assim, muito básico. Parecia coisa da 25 de março que as pessoas compram pra ir no carnaval. E eu não curti muito também. Então acho que as drags ganhariam muito mais estando abertas às críticas construtivas de suas parceiras, em vez de se fecharem seus egos e acharem que são imunes às críticas dasquelas que estão competindo com elas. Porque se você tá numa competição e tem pessoas ali que são
mostrando um desempenho melhor que o seu e estão te criticando de uma forma que pode te ajudar a melhorar, nada como você parar, ouvir e ponderar se vale a pena ou não seguir aquilo. Mas não ficar na defensiva do modo que você acaba ignorando as críticas que foram recebidas. Porque o que eu tenho reparado é isso, as drags ficam super incomodadas quando a Ivy fala alguma coisa com elas, referente aos looks que as drags têm usado, ou então ao desempenho que elas têm tido nos desafios, e isso acaba fazendo com que elas se fechem, continuem insistindo no erro e acabam sendo eliminadas. E no fim das contas, a Ivy, que tem mostrado esse seu estilo mais estranho, bem diferente do que tá acostumado a passar em Drag Race, continua sendo consistente e indo bem nos desafios e indo longe. E assim a gente vai vendo que um possível top 4 ou top 3 tem se formado cada vez mais forte, né? Porque ao meu ver, a Yvie Oddly, Brooklyn Heights e a Keria tem todo o potencial assim pra chegar na final. As outras drags, se não acordarem e se não começarem a perceber que, pelo menos nessa temporada, as demais competidoras não são tão shady como em temporadas anteriores, que na verdade elas estão ali querendo ver a melhor das melhores chegar ao final, então acho que pra elas seria muito mais vantajoso começar a ver essas críticas das suas irmãs de uma forma mais positiva do que negativa. Porque na boa, se uma drag quisesse derrubar a outra, simplesmente ignoraria a crítica dos jurados e falaria: não, Vanessa, não, Silk, não, Plastic, isso aí, continua fazendo o que vocês estão fazendo, é que vocês têm que ser fiel ao estilo de vocês, tá maravilhoso. E na boa, a pessoa que a gente sabe que tem essa postura de incentivar uma drag pra ela continuar apresentando o mesmo trabalho e se fuder é tipo a Fifi O'Hara na 4ª temporada, né? Bem assim, vai lá, drag, você tá maravilhosa, continua nessa aí, sabendo que a ideia é ruim, sabendo que a drag tem toda a chance do mundo pra ser bombada na hora que aparecer na frente dos jurados, mas tá lá, né, incentivando ela a apresentar mais do mesmo, que a Queen entende que aquilo não vai permitir com que a sua concorrente vença a competição. Então assim, nós que somos espectadores e fãs do show, partimos de um pressuposto de espectador mesmo, né? A gente assiste e faz as nossas críticas baseadas naquilo que a gente tá assistindo. Mas estar numa competição deve ser realmente muito difícil, muito diferente. Então, elas devem receber essas críticas de suas companheiras de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver. É isso, né? Elas podem levar pro pessoal, podem achar que é algum tipo de sabotagem, mas cada uma escolhe aí seu modo de jogar e no fim das contas a gente acaba descobrindo qual modo sai mais eficiente para vencer o jogo. Daí, quem ganha o desafio é a Plastic e a Keria. O grupo que a Plastic escolheu, a gente já vê de cara, assim, que não é aquele grupo que tem as queens que sabem dançar, que tem aquele molejo do corpo todo, mas que algumas conseguem fazer alguma coisa assim, tipo, dar um truque pra falar que dança ou pra falar que sabe se remexer. E o grupo já da Keria já é aquele grupo que a gente já viu que tá indo com bom desempenho no jogo e também, assim, já tem certa, digamos, experiência na dança. Então era óbvio que a gente já sabia quem ia ganhar e quem não ia ganhar por causa disso. E tanto que no desafio, no momento que os grupos estão se apresentando, é bem mais legal você assistir o primeiro grupo, que foi o da Keria, do que o segundo. Porque o segundo a gente já assim vê de cara que teve muito erro e muita queen entrando na frente da outra. Isso você nem precisava ter experiência pra ver. E no primeiro, o que aconteceu foi quase uma coisa que aconteceu também com a Eureka na temporada dela, né? Que a Ivy, na hora que ela foi dar aquela cambalhota, no momento que ela caiu, ela torceu ali o tornozelo. E tanto que no momento que acontece isso, já até muda de cena, tipo, nem deixa na mesma cena. Só que na próxima que vai, a gente vê que ela não caiu direito, assim, igual ela tinha caído no ensaio, que ela caía em pé. Ela meio que caiu e deu um impulso que jogou ela um pouco pra trás. Mas, independente disso, esse grupo foi de longe o melhor. Infelizmente, a gente tem percebido aí uma tendência nos desafios que exigem uma performance mais dura e mais esportiva das drags, que acaba fazendo com que elas se machuquem, se firam de alguma forma, né? Então a gente percebe que quando é um desafio esportivo, alguma drag acaba se ferindo, se dando mal. Tipo a Eureka, quando machucou na nona temporada, ou então a Angel Farrah, quando foi carregada pela Mimi First, né? Porque a RuPaul deixou claro que drag não é um esporte de contato, mas a Mimi foi lá e carregou a Angel Farrah e foi aquele desastre lá maravilhoso que a gente assistiu. E dessa vez, com a Yvie Oddly rolou mesmo, né, coitado? Na hora que ela foi dar lá o seu passo, ela acabou torcendo o tornozelo e a gente confirmou isso na hora que eles estão já chegando no fim do desafio e mostram o pé dela enfaixado. Mas vamos torcer aí que isso não comprometa o desempenho dela nos demais episódios, que ela continue na temporada, porque a Yvie é um dos grandes destaques dessa temporada e seria muito injusto a gente perdê-la nessa altura do campeonato por conta de um machucado, que foi o que rolou com a
uma eureka na nona temporada. Só voltando um pouco pro momento em que as drags estão dividindo seus grupos, eu só fiquei pensando que a Scarlett tem um karma muito pesado, né, coitadinha? Sempre que tem desafio em grupo, ela é uma das últimas a ser escolhida, e dessa vez foi a mesma coisa. Foi a última a ser escolhida e caiu naquele grupo que foi um desastre, assim, completo. Não que nesse grupo eu não tinha tido drags que tiveram bom desempenho. Tipo, a Nina West até que foi bem, deu pra rir bastante assistindo ela se apresentando, e a Vanessa Vente também arrasou. Só que quando a gente viu o montante assim do grupo, foi um grupo chato de assistir. Eu acho que por isso que eu fiquei com preguiça do desafio como um todo, porque no primeiro grupo eu achei que as drags arrasaram demais, foram simplesmente fantásticas. Só que aí chegou no segundo, foi uma coisa tão morna, tão parada comparado com o primeiro, que eu pensei, ai, acaba logo esse desafio, vamos pros desfiles, que é o que mais me interessa nesse momento. Então eu acho que a partir do momento que a Scarlett foi escolhida por último, ela meio que deu tom pro seu desempenho no resto do episódio, né? Porque deu pra ver que de todas as drags que estavam ali competindo, nesse momento ela era que tava mais desanimada, com um ar maior de derrotada. Eu acho que isso também impactou muito na forma com que ela acabou se saindo, porque a gente sabe que se você tá numa situação em que a sua capacidade é questionada, em que o seu desempenho é duramente criticado, se você não tá com sua confiança muito bem trabalhada, se você se deixa abalar por essas percepções das pessoas ao seu redor, isso com certeza acaba comprometendo o seu desempenho como um todo. Então eu meio que fiquei com pena da Scarlett nesse sentido, e acho que por isso que ela acabou se perdendo no decorrer do desafio e não entregou um bom desempenho como resultado final. Eu achei muito estranho o comportamento da Scarlett nesse episódio. Tudo bem que ser escolhido por último é uma coisa chata. E ainda mais em Drag Race, que nos bastidores, com certeza, sempre tem aquelas perguntas no confessionário. Ah, como você se sentiu por ter sido a última a ser escolhida, ou a última que sobrou? Então, desde essa parte, eu já tava vendo que ela tava meio estranha. E também por ser um desafio de dança, todo mundo já sabe que ela, assim, não sabe dançar. Mas teve outras ali que também que não souberam dançar, mas que souberam colocar uma coisa engraçada. Só que no grupo que a Scarlett tava, assim, era bem aparente que ninguém queria ela. E realmente ela foi porque sobrou. Se o grupo tivesse dado mais suporte pra ela, eu acho que ela até poderia sair um pouco melhor do que se saiu ali. Só que depois, naquele momento que a RuPaul ficou perguntando quem deveria sair, por quê, e todo mundo falou dela, eu acho que rolou alguma coisa antes nos bastidores, não sei, mas ela tava muito sensível. Tipo, não era aquele sensível de, tá todo mundo me indicando, mas tinha algum outro motivo ali escondido que ninguém sabe, que não mostrou no episódio. No Untucked, dá assim, até pra entender um pouco por que ela tava daquele jeito. Porque a Raja ficava toda hora cortando ela, as pessoas perguntavam pra ela, qual foi a sua crítica? A Raja, tipo, já tomava frente, já falava assim, bem ignorante, e ela ainda falando que não estava brava com a Scarlett. Só que era visível que ela estava, porque, como ela tinha dito, a Scarlett, no momento da apresentação, ficava entrando muito na frente dela. O que eu acho é que depois que eles gravaram esse desafio da Drag Olimpíadas, a Raja deve ter falado ou enchido muito o saco da Scarlett nos bastidores. Tipo, não falado diretamente, mas ficar jogando aquelas conversinhas de lado, porque até onde a gente já assistiu, a gente sabe que a Raja, ela nunca fala assim na cara da pessoa o que é que ela tá sentindo. Ela sempre fala nos confessionals, ou então fala pras outras. Então, o que eu acho? No momento que terminou a gravação, elas foram lá pros bastidores, a Raja deve ter ficado puta comentando com todo mundo de que fulana ficou entrando na frente, que ela tinha que ficar se desviando e blá blá blá, e não foi falar isso diretamente pra Scarlett. Então, eu acho que um dos motivos da Scarlett ter ficado mega sensível na passarela foi por causa desse motivo aí. A gente tem percebido desde o primeiro episódio que a Rajá não resolve as tretas frente a frente, né? Ela sempre tá lá criticando as drags pelas costas, mas na hora de bater de frente ela foge. Ela diz que não mexe comigo e fica por isso mesmo. A gente percebeu isso em vários momentos quando ela bateu de frente com a Ivy. No caso, né, a Ivy que bateu de frente com ela, questionando ela algumas atitudes, e a Rajá sempre na defensiva, sempre se fazendo de superior. Não mexe comigo, eu não sou esse tipo de pessoa, mas era a drag que havia desafiado virar as costas e a Rajá metendo a língua. Não duvido que a Rajá possa ter falado mal da Scarlett pelas costas, e isso de certa forma ter minado a confiança da Scarlett, porque quando elas estão recebendo as críticas no palco, é visível como que a Scarlett se sente incomodada, se sente triste, e isso é ruim, né? Porque por mais que a gente torça ou não pra uma drag, a gente quer ver todas ali animadas, todas empolgadas com a competição, e quer que elas saiam de cabeça erguida, sabendo que não foi o fim pra elas. Na verdade, essa passagem por RuPaul's Drag Race é só o começo de uma grande
carreira que pode vir aí. E no caso da Scarlett, ela tava com um semblante muito derrotado e isso deixa a gente também chateado por ela. Então não duvido nada que nos bastidores pode ter rolado aí algum tipo de treta com a Rajá que a gente não sabe. O que também não valida os discursos de ódio que Rajá tem recebido após a eliminação da Scarlett, porque infelizmente o fandom de Drag Race não aprende nunca, e aí eles acabam culpando uma drag que eles consideram inferior à sua favorita por ela ter saído. E no caso do lip sync entre Rajá e Scarlett, independente do resultado, quem decide é a RuPaul. Então eu acho muito péssimo as pessoas saírem por aí atacando a outra drag do lip sync, como se a Rajá que tivesse pegado a Scarlett e colocado ela pra fora do programa. E ainda assim também não é motivo de você sair criticando a RuPaul, porque, gente, é uma competição. As drags, elas não morreram porque foram eliminadas, as drags não tiveram sua carreira comprometida. Na verdade, o simples fato delas aparecerem no RuPaul's Drag Race já garante aí uma carreira de sucesso, se elas souberem usar bem essa ferramenta e essa plataforma que é o show. Então eu espero que a Scarlett nesse momento esteja melhor e que a Rajá consiga lidar com essas mensagens de ódio que tem recebido, porque no fim das contas, ela merecendo ou não continuar na competição, ela que continuou, então simbora continuar assistindo o desempenho dela. Essa parte em que os fãs sempre adoram ficar desmerecendo as drags é o que mais tem me incomodado no fandom como um todo. E voltando pro momento que as drags estão ensaiando, eu tô achando muito legal que os coreógrafos dessa temporada são uns carrascos maravilhosos, né? Porque eles não estão nem aí pra desculpas, né? Eles mostram a coreografia e esperam que as drags executem ela da melhor forma possível. Pelo menos dessa vez, o Travis Wall foi um pouco mais agradável no trato com as drags. Não que o Yannis não tenha sido quando ele apareceu, mas deu pra perceber que pelo menos a rotina de passos que o Travis passou para as drags era mais acessível e deu pra ver que ele também tava mais preocupado assim com o bem-estar das drags quando ele chega pra Yve Oddly e comenta com ela, né, que ele percebeu que ela não estava muito à vontade e queria saber o que tava rolando. Eu achei que ela mais uma vez iria falar da sua doença, mas eu percebi aí que a Yve não quer ficar se escorando na sua condição de saúde pra poder continuar no jogo, né. Ela só diz mesmo que tava ainda se sentindo um pouco abalada com o que rolou na semana anterior, mas que ela ia dar o melhor de si no desafio final. E ela acabou dando o melhor de si mesma, embora ela tenha se machucado, mas dá pra ver a postura que ela decidiu adotar no jogo, né? Embora ela tenha essa condição de saúde, que ela depois até comentou na sala de trabalhos, que quando ela descobriu isso, ela ficou arrasada e que isso, em algum momento, vai fazer com que ela não possa mais executar a sua arte drag da forma que ela executa atualmente, porque o fato dela não produzir tanto colágeno e suas juntas, quando muito forçadas, doerem, faz com que ela meio que tenha um tempo limitado aí pra poder fazer essas acrobacias e fazer esses movimentos loucos que tem tudo a ver com sua drag, porque em algum momento o corpo dela não vai mais permitir que ela faça isso. Mas aí a postura que ela decide escolher é aproveitar o máximo possível enquanto ela pode e possivelmente fazer com que sua drag no futuro evolua para algo mais confortável para o seu corpo. Mas deu pra ver que sim, ela não quer usar a sua condição como desculpa pra poder não entregar um bom jogo, e o que a gente tá vendo é isso mesmo, ela tá tentando dar o seu melhor, e eu fico muito feliz em ver essa postura dela, porque é inspiradora, né? A gente vê alguém que a gente percebe que tem um problema e não deixa que esse problema a defina. Tanto que a Yve diz isso em um momento do confessionário, em que ela diz que não quer ser definida pelas suas fraquezas, mas pelas suas virtudes. Então eu acredito que esse foi mais um desafio assim, digamos que de superação pra ela. Ela não venceu, mas ela também acabou sendo um destaque positivo, e foi bacana que ela soube ainda usar essa sua mazela, que foi o machucado que ela acabou tendo no desafio principal, como um ponto de destaque na hora que ela foi desfilar, porque a princípio ela não tinha planejado ir pro palco usando uma bengala, mas depois de ter sido machucada ela tava mancando, então ela acabou repensando um pouco seu look, e aí ela fez uma idosa estilosa com seus ouros, né, com seus glitters, e aí foi pro palco. Eu acho assim muito legal, e dá pra gente ver o nível de criatividade da drag, e eu acho que isso é algo muito bacana de ver em Drag Race, como que tem pessoas que têm um talento tão bom e uma criatividade tão grande que elas conseguem fazer da diversidade um ponto alto pra si. Então nesse sentido só posso dar parabéns pra Yve mesmo, que tem mostrado a cada semana uma evolução e um desempenho formidável. Eu até entendo, assim, um pouco desse lado da Yve não querer comentar que ela tem um problema com o tutor do ensaio, pra não ficar também, assim, se escorando sempre nesse mesmo problema. Só que se é um problema muito sério que pode afetar até a sua saúde ali no jogo, eu acharia melhor ela ter contado. Mas como ela sabe das limitações dela e sabe até onde ela pode aguentar aquilo, então bola pra frente. Essa condição que ela tem, igual ela falou, uma hora ou outra, ela vai ter que deixar de fazer certas coisas que ela faz hoje em dia. Ela, assim, foi mega persistente pra entrar logo em Drag Race, pra não chegar nesse momento que ela fica mais limitada. E vê-la, assim, se esforçando
passando e vendo que esse esforço que ela tá fazendo gera muita dor e ela continua ali com aquela cara bem plena, é muito foda. Porque imagina você ter que ficar gravando 48 horas, assim, sem parar, que é mais ou menos o tempo de um episódio, ficar de salto, ficar se maquiando, ficar fazendo aquelas acrobacias, ficar decorando várias coisas, e mesmo fazendo tudo isso, você sentindo dor nas suas articulações por causa desse problema, deve ser mega difícil. O bom é que ela consegue fazer isso com calma, com serenidade, pelo menos no olhar, no rosto, e também ela sabe, assim, abraçar as ideias quando essas adversidades acontecem, que no caso do tornozelo, ela foi lá pra passarela com uma bengala. Isso não a deixou, de certa forma, prejudicada e nem pra trás na competição. Eu acho que foi, assim, a mesma forma que da Eureka, porque no começo, quando a Eureka também tinha machucado o joelho, no episódio em si, assim, a gente via a passarela dela normal, só depois que a gente percebeu que ela tava já andando de muleta por causa disso. Então eu espero que esse problema que a Ivy teve não deixe ela de fora da competição e que no próximo episódio ela já esteja melhor, com o tornozelo desinchado e andando de boa. E é bacana ver que as outras competidoras, elas apoiam a Ivy e querem estar ali ao lado dela pro que ela precisar, né? E elas deixam claro que a condição da Ivy não torna a Ivy inferior a elas. Tanto que a Brooklyn Heights até comenta que para elas nem parece que a Ivy tem uma doença grave como essa que ela tem, pois a Ivy tá sempre mostrando um incrível desempenho, tá sempre se destacando entre as melhores, e então é como que se a Ivy não tivesse problema algum. E isso é muito bacana delas verem, delas acompanharem, que realmente cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas limitações, e que às vezes a gente acaba reclamando de barriga cheia, né? E essa é a grande verdade. A Ivy ali eu acho que é uma grande inspiração, não só pra gente que assiste, mas especialmente pras drags que estão ali ao lado dela, estão competindo com e contra ela, e acaba que elas se sentem mais inspiradas a fazer um jogo melhor, né? E isso é bom também pra gente poder ver como que as desculpas que as outras drags usam sobre meu estilo é esse, eu vou continuar assim, assado, acaba sendo uma desculpa bem fuleira e que mostra como que a drag em questão não está disposta a evoluir, não está disposta a mostrar um jogo bom dentro do que ela pode mostrar, porque a Ivy, cheia dessas limitações, consegue a cada semana manter o seu alto nível de excelência. Então meio que outras drags que ficam usando umas desculpinhas bem fracas do porquê continuarem fazendo aquelas coisas que os jurados estão criticando, mostra que realmente quem quer faz e quem quer vence, né? Se uma drag que machuca o pé acaba transformando o seu look do modo que ele atenda uma bengala para com que ela possa desfilar de boa no palco, isso mostra como que cada drag está comprometida de uma forma diferente com a competição, né? E de certa forma, quando a Vanessa Vendi lamenta na sala de trabalho de que ela sente que ela não está evoluindo, que ela sente que ela voltou pra competição mostrando o mesmo que ela havia mostrado no único episódio que ela participou da 10ª temporada, de certa forma eu fico até com pena, porque a gente não sabe mesmo, né, como é a pressão de estar ali no jogo e como são os bastidores, como são as críticas dos jurados, porque a gente acaba vendo só um trecho, mas com certeza elas recebem muito mais críticas. Ainda assim, eu acho que a Vanessa realmente evoluiu, ela tem mostrado um bom jogo, mas não é porque ela evoluiu da 10ª pra 11ª temporada que ela não tem mais o que evoluir. Então eu acho que ela realmente agora tem que focar no jogo e parar de usar desculpas. Não só ela, como outras drags também ali, que tem usado muitas desculpas pra poder justificar estarem ali ainda. Eu acho que a Ivy é um grande exemplo e a Vanessa poderia se espelhar um pouco mais nela pra poder chegar longe, né? Porque a gente sabe que tem potencial, mas ficar nessas desculpas, logo logo ela sai também. Eu acho que ela acabou caindo naquele loop das drags ficarem se duvidando e não conseguirem, assim, ver mais pra frente o que elas podem ou não mudar. Mesmo as pessoas em volta falando que ela precisa mudar de certo jeito ou de certo modo. E ainda mais pela Vendi ser costureira, ela fazer, assim, os looks, ela podia, assim, pegar um tempo, se ela vê que o visual que ela trouxe pra próxima semana não esteja, assim, tão bom e tão diferente do último, ela podia usar um pouco do tempo pra fazer as alterações. Por exemplo, no próximo episódio a gente já viu que vai ser um desafio de costura. Nesse meio tempo da costura, ela vê que tá fazendo muita silhueta igual, é o melhor momento pra ela mudar a silhueta, fazer uma coisa diferente, sair da zona de conforto dela, fazer uma coisa diferente pra pelo menos agradar os jurados. Quem sabe, assim, ganhar por ela ter mudado e ter colocado alguma coisa de diferente no visual. Eu acho que ela deveria ser, assim, mais aberta a essas críticas, tanto dos jurados, tanto das queens, querendo ajudá-la a ficar melhor. Senão ela vai ficar só se lamentando, aí vai chegar uma hora que essa lamentação, tipo, não vai dar certo e a RuPaul já vai ter que eliminar ela de novo.
Mas mesmo assim, ela teve um desempenho muito melhor nessa temporada. Tanto que até algumas pessoas que assistem falam assim, nossa, nem imaginava que ela era assim tão talentosa desse jeito. Mas ela tem que se empenhar mais no visual dela, da drag dela, do que tanto no desempenho dos desafios. Porque ela tá se mostrando ser uma drag muito cômica, com variedades nesses desafios de comédia, de apresentação, de dança. A única coisa mesmo que tá deixando a desejar é essa parte dos visuais. Sim, porque sobre desempenho a gente não tem nem o que criticar, né? A Vanessa tem sido uma grande surpresa. Ela sempre consegue colocar elementos cômicos quando ela está se apresentando, independente do desafio que seja. Então a gente sabe que numa parte da competição ela consegue se garantir. O problema é na outra parte, que também é muito importante, que são as passarelas, que são os desfiles. Então ela precisa realmente step up or step up, né? Ela precisa ir melhorar o seu jogo, senão logo logo ela também vai ser eliminada, e com razão. E sobre jogo e competição, eu achei que as categorias desse Drag Olympics foram hilárias, né? A gente teve lá o lequeografia, que era fazer uma coreografia com leque. O tradicional Vogue rolou também. E aí, por fim, a gente teria o Chablan. Eu achei ótimo esse nome, né? Chablan, que seria tipo um death drop. E nessas horas que eu achei muito, assim, legal ver o grupo da Kéria. Porque eu acho que a Kéria mereceu vencer pelo simples fato dela ter sido uma líder muito, muito foda. Que a gente percebeu que ela tava ali querendo que as suas integrantes dessem o seu melhor e que não houvesse um ego ali maior que o outro pra impedir que a coisa fluísse legal. Tanto que quando o time da Kéria se reúne, a Brooke coloca na roda, né, que a Yvie Oddly e a Silk brigaram mais cedo e elas querem saber se isso vai ser um problema pra elas competirem juntas nesse momento. E aí a Silk diz que não, que ela vai ser profissional e que nesse momento eles vão deixar de lado qualquer intriga que tiveram antes. E aí a Silk concorda e elas meio que vão focar no desafio. E é legal que aí quando elas estão ensaiando, não tem aquela coisa que a gente já viu em outros desafios, né, que uma drag é mais nariz empinado e mais arrogante que a outra, e que ela sempre vai acabar falando o que deve ser feito porque ela tem mais experiência. Nesse caso, por exemplo, a Brooklyn foi super receptiva, querendo aprender com a Yvie Oddly como que ela faz o Chablan dela. E aí foi bacana ver a Yvie ensinando para as drags como elas deveriam fazer a queda de modo que fosse legal, interessante e que não comprometesse, né, a saúde delas. Ainda mais se a gente for pensar que a Yvie tem aí o problema que a gente já falou das suas juntas e de que eventualmente ela não vai poder mais fazer isso, ver que ela é uma pessoa que vai ensinar as drags a como fazer essa queda, eu achei muito legal. Então deu pra ver aí como que o grupo da Kéria tinha uma sintonia, uma química muito boa de trabalho. A gente viu isso desde o segundo episódio, né? Quando eles fizeram aquele desafio dos filmes, parodiando Korra e Pantera Negra. O time que havia sido formado nesse segundo episódio, em que a Silk era líder, o time da Silk foi o que se destacou melhor. E daquele grupo inicial, a gente tinha de novo nesse grupo a Silk, a Kéria e a Yvie Oddly. Aí diferente que chegou depois foi a Brooklyn Heights e a Sugar Cane. Então assim, deu pra ver que pelo menos essas três, Silk, Yvie e a Kéria, quando juntas, elas arrasam e tem um ótimo desempenho. Então a gente tá percebendo aí que pelo menos algumas drags, quando caem no mesmo grupo, mostram um bom trabalho. Já o grupo da Plastique, coitada, foi aquilo que a gente assistiu. Pouca sintonia entre elas, um resultado final bem discutível. Então, eu acho que se a RuPaul não começar aí a mexer mais na formação dos grupos, a gente sabe que uma panelinha boa tem se formado aí pra sempre vencer os desafios em grupo. O que eu acho que faltou, assim, mais no grupo da Plastique foi esse contato entre elas. A gente vê que no primeiro grupo, a Yvie, ela acaba ensinando como faz o Chablan. E no segundo grupo, a gente vê aquele grupo meio que desunido, ninguém sabe o que tá acontecendo, tá uma pra lá, outra pra cá. Falta diálogo. E eu acho que também, assim, muitas das que ficaram nesse grupo da Plastique estão mostrando, assim, muito mais do mesmo. Tanto na passarela, quanto nesses desafios de que tem que fazer a apresentação ou dar um pouco do melhor. Eu espero, assim, que no próximo episódio uma delas já acabe saindo, porque a Plastique, assim, no caso eu digo que ela teve uma apresentação um pouco melhor, porque ela teve um pouco mais de tempo na tela do que as outras que acabaram se apresentando. Mas eu não entendo, assim, o que ela fez, assim, de tão diferente para os jurados acabarem elogiando. Eu ainda acho que ela tá fazendo, assim, muito mais do mesmo, e é o que ela também tá sempre fazendo no Instagram e no Twitter. Eu não acho, assim, que ela vá até a final por fazer essas coisas. Ela pode chegar próximo, mas eu não acredito que ela esteja, assim, entre as 4 finalistas que vão para disputar a coroa. Tanto ela quanto a Raja também não acho que vá, tanto por essa atitude que ela tem, de ser muito explosiva, e também por acabar arranjando um pouco mais de briga do que as outras. A Nina, no desafio
principal. Ela conseguiu, assim, ter um destaque mesmo por não saber dançar, igual a gente viu também quando elas estavam treinando. A Vendi, a gente nem precisa comentar, porque a Vendi, ela consegue fazer, assim, muita coisa que a gente jamais imaginava na 10ª temporada que ela podia fazer tudo aquilo. A Scarlett, eu não queria que ela saísse, mas baseado em tudo aquilo que aconteceu no desafio, não só no desafio, mas também no lip sync, foi a que mereceu mesmo ter ido embora. Infelizmente, eu não queria, mas foi o que aconteceu. Referente também ao hate que tá mandando pra Raja, desse povo que é muito sem noção, que não sabe que é uma competição e nem elas ali estão brigando por causa disso, eu acho que todo mundo devia parar com isso. Na verdade, devia banir esse povo que só sabe falar merda, que a maioria da internet agora tá ficando um lugar super chato, que ninguém pode acompanhar um reality ou algum episódio que as pessoas começam a ficar nessa mesma tecla de não é nenhuma opinião e nem é uma crítica, é começar a xingar as pessoas ou começar a xingar certa página, porque essa página ou pessoa não tem a mesma opinião que você. Eu acho que muita infantilidade, as pessoas ainda continuarem fazendo essa porcaria que sempre fica fazendo todo santo ano. Uma hora ou outra o programa vai acabar, essas coisas assim que veiculam o programa ainda de graça pra emissora, pra fazer o marketing todo fora do país deles, e as pessoas também vão acabar ficando sem acesso. E nem adianta falar assim que, mas tem o Reddit, que é uma das melhores fontes lá de fora, mas mesmo assim, se a pessoa que fica passando essas informações de vazamento for mandado embora, eu quero saber quem é que vai ficar passando as informações de novo, porque não é todo mundo que tá trabalhando lá dentro da UOL que vai tirar o seu tempo, vai ainda poder se prejudicar ainda no futuro, passando esses tipos de informações para umas pessoas que são, assim, mega chatas. Acho que todo mundo devia, assim, abaixar um pouco do tom desse hate e comentar mais o episódio e não ligar tanto pra eliminação, porque não é nenhuma coisa, assim, que você vai ganhando dinheiro. Quem vai estar ganhando dinheiro e fama são elas, não essas pessoas que ficam fazendo isso. Infelizmente, esse ódio recorrente no fandom de RuPaul's Drag Race tem feito com que muitas páginas acabem parando de atuar porque não aguentam tanta pressão e tanta mensagem de ódio, façam que algumas drags desistam e no fim isso acaba só comprometendo mesmo a arte drag e faz com que as pessoas se afastem de uma coisa que era mais pra ser levado na esportiva, pra ser celebrado, enfim. Eu acho que quanto mais a gente conseguir se afastar desses haters, pelo menos a gente consegue aproveitar mais o show. E falando em aproveitar, eu achei essa passarela muito boa. Pra mim é uma das passarelas mais bacanas dessa temporada até então. E o bacana foi que até a RuPaul usou um look inspirado na passarela da semana, que chama Todo Glitter, mas basicamente as drags foram de dourado. Então é como se fosse a passarela do ouro, né? E aí eu achei assim que a gente teve looks muito bons e looks pavorosos. Entre os looks bons, eu gostei bastante do que a Kéria usou. Pra mim foi um dos mais lindos, assim. Um look muito pageant, muito concurso de drag, que eu achei a cara dela e que eu achei a cara das Davenport, né? Porque é um look que a gente super vê a Kennedy Davenport usando, mas a Kéria, né, ela tem uma presença tão grande, tão marcante, que qualquer look que ela tá usando até o momento tem parecido um look milionário, porque ela consegue dar pro look uma imponência maravilhosa. Então eu achei o look que a Kéria desfilou um dos mais lindos da noite, e um dos mais lindos que já teve em Drag Race. Outro look que eu achei maravilhoso foi o da Sugar Cane, que me lembrou muito Cavaleiros do Zodíaco, assim como o da RuPaul, né, o da RuPaul também parece uma armadura. Então a gente teve looks muito bons. O da Plastic também eu achei maravilhoso, porque finalmente ela também saiu dessa onda do maiô, né? Porque a Plastic também só sabe usar maiô. E dessa vez ela usou um look que eu achei perfeito. Tanto o vestido que ela tá usando, como as asas, o capacete que ela colocou. Então pra mim Plastic também tava perfeita. O da Ivy foi muito criativo, ainda mais por ela ter usado o seu machucado como uma desculpa pra poder mudar o look. Então assim, pelo menos o quesito criatividade, eu achei o da Ivy mais criativo. E eu acho que é isso, a gente teve looks muito bons. Mas por outro lado também a gente teve uns looks bem discutíveis, né? Porque o look da Vanessa Vente pra mim foi tipo o pior da noite. E depois veio o look da Scarlett, que eu achei bem fraco também. Eu também, assim, colocaria mais um, que seria o da Nina West. Assim, eu sei que ela é camp, caricata, essas coisas, mas eu não achei, assim, que combinou muito com a passarela. Teve, sim, o glitter, mas eu não entendi qual foi, assim, a questão do glitter, porque todo o visual ali era dourado. Então eu acho que a passarela devia ser dourada e não ter o glitter ali, porque acho que a ideia deles de glitter é assim. Mas eu também colocaria o da Nina, porque ela tá entregando sempre essa coisa, assim, caricata. Não na passarela, mas no programa, assim, como um todo. Então eu também colocaria ali o terceiro, mas ela seria assim, aquele terceiro só pra fazer parte dali, porque os dois mesmos que eu achei ruim, e eu também concordo com você, que foi o da Vendi e o da Scarlett.
Então, quando a RuPaul acaba dando a vitória pra Miss Acaria, eu achei muito bom, porque o grupo dela foi realmente o melhor, e a Acaria como líder foi fenomenal, e conseguiu manter um grupo muito coeso, com uma sintonia muito boa. Então, pra mim, o time dela não só mereceu vencer, como ela especialmente foi uma líder muito competente, assim como a Nina foi uma líder muito competente quando ela formou a Igreja Britney. E é uma coisa que eu tô sentindo muito nessa temporada, é que a RuPaul, ela tá premiando as boas líderes, né? Porque muitos desafios do passado, a RuPaul acabava analisando individualmente cada membro da equipe e premiava aquela que se destacava mais. Só que dessa vez parece que eles mudaram um pouco essa lógica, né? Se um grupo vai muito bem, então quem merece os louros é a líder do grupo. Então achei muito justo a Acaria ter vencido, porque ela também tem mostrado um bom desempenho, mas até então ela não tinha sido reconhecida, né? Então, com essa vitória, ela coloca também como meta aí o top 4, e eu acho que ela tem muitas chances de chegarem lá. E o seu grupo como um todo também foi muito bom, então eu acho que mereceu muita vitória. E quando a gente vai pro time da Plastic e analisa as críticas que as suas drags receberam, a gente percebe que não tinha outra ali, né? Com certeza o bottom 2 seria da Scarlett e da Rajá. E aí, quando elas vão dublar, eu achei que, no geral, as duas foram bem, mas a Rajá acabou se destacando mais. Embora a Scarlett tenha feito uns truques aí muito interessantes, tipo cortar o vestido pra poder dublar melhor, ou então aquela chuva de glitter que ela fez, que eu achei ótimo, porque deu um efeito muito, muito bonito do glitter caindo e tal. Mas, no fim das contas, eu acho que pesa realmente o desempenho da drag no lip sync, e nesse caso a Rajá foi melhor e ela acabou ficando. E eu acho que uma coisa que o RuPaul tem feito nessa temporada é analisar muito também a forma com que a drag tem se portado no desafio como um todo. E desde que o episódio começou, a Scarlett vinha mostrando esse semblante derrotado que a gente já comentou. Ela parecia desanimada, depois que todas as drags falaram que quem deveria ser eliminado era a Scarlett. Então acho que tudo isso pesou pra que o RuPaul eliminasse ela, porque vamos combinar, né? Quando você demonstra estar desanimada com a competição, demonstra estar meio derrotada, não tem muito pra onde ir. Então acho que a melhor decisão que o RuPaul tem a fazer é eliminar essa drag, porque dali em diante vai ser só queda mesmo. Então eu concordei com a decisão de RuPaul, embora eu quisesse ver mais da Scarlett, porque eu acho que a Scarlett tinha muito a oferecer ainda. Mas se chega no momento da competição que você parece que desistiu, é melhor deixar na competição quem parece estar mais sedenta pela coroa. E nesse sentido dá pra ver que a Rajá, embora ela mereça várias críticas pelo seu comportamento, ela tem demonstrado uma gana maior pela vitória da temporada. Então vamos acompanhar, né, se esse voto de confiança da RuPaul vai valer a pena. Eu só espero, assim, que se a Rajá ficar mais tempo na competição, ela mude um pouco desse comportamento que ela tem com as queens, assim, nos bastidores. Porque se continuar desse mesmo jeito, ela meio que vai ficar com aquela fama de ser chata na temporada, né? Igual esses haters, assim, não sabem separar uma coisa da outra, sempre vai ficar associando essa imagem a ela. Já que ela ficou, então que ela, assim, mude alguma coisa na personalidade dela no jogo. E nesse sentido de mudar a postura, uma coisa que eu achei muito bacana foi como que o time da Acaria tava tão unido que as drags acabaram se sentindo com a liberdade suficiente de conversar abertamente uma com a outra e falar o que elas estavam percebendo de si. E aí no Untucked, a Silk fala com a Ivy que com esse desafio ela pôde perceber uma pessoa mais vulnerável, uma pessoa mais sociável no caso, e que essa postura aparentemente mais agressiva da Ivy realmente acaba afastando as pessoas dela, mas que a Ivy não é essa agressividade que ela aparenta ser, que ela é uma pessoa bacana de trabalhar, que ela é uma pessoa muito talentosa, e que no caso a Silk gostaria de ver a Ivy mostrando mais desse seu comportamento, né, de ser uma drag mais acessível com as outras e não tão negativa como ela aparenta ser. E aí nesse caso a gente tem que pontuar como que a edição trabalha, né, porque essa percepção que a Silk tem da Ivy eu até então não tinha percebido, porque pra mim todas as críticas da Ivy foram certeiras, foram visando ajudar as outras competidoras, mas a percepção que as drags têm ali dentro é outra. Mas enfim, de certa forma a gente pôde ver aí como que esse convívio mais próximo e como as drags estarem abertas às mudanças, estarem abertas a trabalhar em equipe, mostram como elas acabam mudando a percepção que uma tem da outra. Então eu achei muito bacana esse momento em que a Ivy recebe essas críticas construtivas das suas amigas, porque até mesmo a Ivy, que sempre critica as outras drags, também merece ser criticada para ela poder evoluir seu próprio jogo. E como uma das coisas que a RuPaul exige aí para coroar a sua campeã da temporada é o carisma, se a Ivy trabalhar mais esse
seu lado sociável, com certeza ela tem muito mais chance ainda, né, de chegar na final e levar a coroa. E também, pensando um pouco na Silk, eu acho que de grão em grão a edição tem feito essa redenção que a gente comentou que ela poderia receber, né? Então a Silk, eu acho que a cada episódio ela tem se mostrado menos irritante e mais agradável de assistir. Então eu tô gostando de ver como que a gente chegou já na metade da temporada e parece que o show tem muito ainda a mostrar pra gente no quesito aí dramas, relação entre as drags e evolução. Então acho que essa temporada está sendo mais um presente de Drag Race pra gente. E no Untucked também a gente pôde ver aquela treta, discussão entre Silk e Plastique, que eu, assim, não entendi muito bem. O que eu entendi foi que a Ariel, ela saiu do programa e ela tinha deixado algumas perucas. Só que até então ninguém sabia se ela tinha deixado as perucas de propósito ou se as perucas eram de outra pessoa. Eu entendi que as queens quiseram pegar as perucas, cada uma pra uma, e a Plastique disse que não. Tipo, ela não precisava dessas coisas, que quem quisesse podia pegar. Só que o que eu tinha entendido é que as perucas eram da Plastique, todo mundo pegou, sem questionar de quem eram as perucas, se era mesmo da Ariel ou não, e acabou pegando pra elas, e aí a Plastique falou desse jeito. A percepção que eu tive foi mais ou menos essa, mas com um pouco mais de cheire e veneno, né? Porque o que eu entendi foi que a Ariel havia deixado todas as perucas pra Plastique, aí a Plastique disse que ela não precisava daquelas perucas, então que elas fossem passadas para outras drags que necessitassem mais. E aí foi aí que começou todo estresse por parte da Silk, porque ela sentiu que a Plastique estava desmerecendo a sua arte, né? Dizendo que ela era uma drag necessitada. Tanto que a Silk até pontua que pra uma drag que vive criticando as outras, falando que elas precisam mais do que ela, é muito engraçado porque a Plastique chegou aqui com roupas alugadas. Então assim, foi uma chuva de shade, né? E depois que todo esse babado rolou no Untucked e teve toda essa repercussão nas redes sociais, a Ariel foi no seu Twitter e declarou que ela havia deixado uma peruca pra Silk, outra peruca pra Keria, e as demais perucas ela havia deixado pra sua melhor amiga na competição Plastique. Mas o problema é que a Ariel não deixou nenhum bilhete, né? Então como é que você vai saber? Ela deixa as perucas amontoadas lá na mesa e torce pra que as drags adivinhem de quem é quem, né? Então assim, parece que a boa intenção acabou saindo pela culatra. E vamos ser sinceros, né? A Ariel foi eliminada porque sempre mostrava os mesmos looks e mesmas perucas. Então não sei se as drags têm que ficar brigando por essas perucas não, porque pelo menos pra Ariel não trouxe sorte nenhuma. E eu acho que elas deviam fazer o que a Miss Vendi acabou sugerindo, né? Queimem as perucas, porque se tá dando briga é melhor queimar do que ficar com uma coisa que já tá meio que amaldiçoada. Ah, tá. Então agora deu pra entender um pouco melhor do que quando eu tinha entendido por ter assistido o episódio antes. Ah, mas é isso, né? Qualquer coisinha as drags acabam transformando numa tempestade, em copo d'água, e aí é bom pra gente, porque pelo menos a gente tá se divertindo com as tretas, mas eu imagino como que deve ser chato pra elas toda essa pressão, mas é o jogo, e é isso que importa, e vamos ver, né, se vai ter ainda mais repercussão nos próximos episódios, as perucas da Ariel. O que a gente sabe é que de alguma forma as drags vão se sentir meio que culpadas pela eliminação da Scarlet, já que o seu grupo inteiro disse o seu nome para eliminação, e especialmente a Rajá, que depois ficou enchendo o saco da Scarlet no Untucked, criticando ela, falando que ela deveria ter dito o próprio nome, que ela ficou incomodada pela Scarlet ter dito seu nome, mas vamos combinar, né, gente? São 5 drags, 4 falam o nome da Scarlet. Aí quando a Scarlet resolve falar uma, Rajá, quem deveria estar incomodado e chateado ali era a Scarlet, não era a Rajá, não. A Scarlet recebeu 4 votos, enquanto a Rajá recebeu 1. Eu achei bem sem noção a postura da Rajá, mas é isso, né? Drags são exageradas, são egomaníacas. E a gente que acompanha esse reality há anos, a gente sabe como que algumas coisas funcionam, então só não cessa mesmo ver os desdobramentos. Eu tô adorando ver e eu acho que o próximo episódio tem tudo pra ter mais drama. Só fazendo assim uma comparação, esse episódio da RuPaul Pergunta Quem Merece Sair foi meio que um Tatiana.2, né? Que todo mundo começa a falar o nome da Scarlet e só porque a Scarlet falou de um nome, a pessoa se dói mais do que todo mundo indicando você pra sair. Mas enquanto tiver tendo essas brigas assim pra gerar um entretenimento, a gente tá curtindo, tá assistindo e tá gostando. É, né? Drag Race meio que formou aí a sua base de fãs com muito shade, com muito sugar daddy, muito drink na cara, então é o que a gente acaba esperando em alguns momentos, mas o que também não faça com que a gente deixe de focar na competição, porque pra mim tem uma galera aí que tá com um desempenho muito bom e que tem tudo pra chegar na final. Nesse momento da competição, meu top 3 é formado por a Keria, Brooklyn Heights e Yvie Oddly. Vamos ver aí quem vai ser a quarta integrante do meu top 4. Por enquanto, meu top 3 é esse e eu quero ver quem que aí vai ter capacidade para poder integrar o top 4 para a grande final.
O meu top 3 também não muda. E o top 4 eu vou esperar ainda mais 2 episódios, porque ainda não passou o Snatch Game, então eu não posso concluir tudo de uma vez agora. Por falar em Snatch Game, a gente já tá indo pro 7º episódio e nenhum sinal dele, né? Tipo, será que o Snatch Game nessa temporada eles vão fazer o que eu sugeri? Vão tirar o Snatch Game pra poder dar, pelo menos, uma refrescada no formato, pra eventualmente eles trazerem de novo com uma nova repaginada? Vamos ver, né? Querendo ou não, por mais que eu ache o Snatch Game superestimado, ele é um episódio essencial, porque ele acaba sendo um divisor de águas e a gente percebe que depois dele, quem é bom continua sendo bom e quem é ruim vai saindo uma por uma. Então vamos esperar logo que o Snatch Game role e que a gente veja como vai ser a reta final da temporada. Eu espero que não tirem, assim, um Snatch Game de uma vez. Eu acho que eles estão esperando ficar com poucas drags pra ter um pouco mais de tempo, igual esses últimos desafios estão tendo, tipo, 10 minutos de duração. Mas eu espero, assim, como a gente já viu que eles tentaram no All Stars 4 sair um pouco do Snatch Game normal e colocar um Snatch Game do Amor, eu não duvido que eles tenham colocado um tema principal também nessa temporada. Então vamos esperar pra ver, né, se você tá certo deles refrescarem, assim, um pouco mais com algum formato novo no Snatch Game. Não formato, mas um tema diferente. Eu acho que se eles fizerem um Snatch Game temático a cada temporada, eu acredito que é a reformulação necessária que o desafio precisa. E aí cabe a cada drag entregar o seu melhor desempenho, a sua melhor interpretação, e a gente, né, sempre na expectativa de ser surpreendido e rir bastante. Então vamos ver, né, como é que vai ser o próximo desafio de costura. Eu fico muito feliz que tem mais um desafio de costura, porque pelo menos sai dessa coisa de só atuação e só comédia, que acaba fazendo com que a temporada fique meio cansativa. E agora vamos ver, né, quais são as boas costureiras da temporada ou não. Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.